Os principais hábitos que elevaram Marco Aurélio à excelência. Ele não era naturalmente sábio, naturalmente corajoso ou naturalmente disciplinado. Foi um esforço para ele, como é para todos nós. A luta para se tornar a pessoa que a filosofia se esforça para fazer de você. Esse cara, Marco Aurélio, foi o imperador de Roma, o homem mais poderoso do mundo. Você pode pensar que sua vida foi fácil. Na verdade, Marco Aurélio experimentou dificuldades e adversidades incríveis desde o início. Poder e responsabilidade foram impostos a ele. Não era algo que ele esperava ou queria. Então ele se viu em uma posição que sabia que tendia a corromper, e provavelmente também tinha alguma noção de quão difícil seria o trabalho. Ele enfrentou inundações históricas, uma praga devastadora, muitos anos de guerra, e foi traído por um de seus generais numa tentativa de golpe. Ele enterrou vários filhos. Esse cara não teve uma vida fácil, apesar dos privilégios que teve a sorte de desfrutar. Marco Aurélio sabia que tinha muito poder, mas ainda enfrentava a realidade humana fundamental de que muitas coisas estavam fora de seu controle, fora de seu poder. É por isso que ele adotou a filosofia estoica. No final das contas, assim como você ou eu, ele estava tentando navegar em um mundo difícil e imprevisível, povoado por outras pessoas difíceis e incontroláveis. É isso que ele faz em suas meditações, escrevendo conselhos para si mesmo, tentando defender esses princípios estoicos na difícil situação em que se encontrava. Então, no episódio de hoje, quero dar a vocês algumas regras de vida do grande Marco Aurélio. As meditações de Marco Aurélio prestam um péssimo serviço quando idealizamos figuras históricas, esquecendo que eles eram seres humanos fazendo o melhor que podiam. Eles não nasceram sábios, corajosos ou disciplinados. Eles se tornaram assim. Em uma passagem, Marco insiste para lutar para ser a pessoa que a filosofia tentou fazer de você. É crucial compreender que ele estava envolvido precisamente nessa luta, lutando para ser Marco Aurélio. Ele não era naturalmente esse cara. Ele não possuía sabedoria, coragem ou disciplina inerentes. Foi um esforço para ele, como é para todos nós. As meditações, na verdade, servem como um registro histórico de Marco Aurélio lutando para se tornar a pessoa que aspirava a ser. Como todos nós, ele nem sempre teve sucesso. Foi uma luta diária. Todos nós nos esforçamos para atingir todo o nosso potencial, lutando para ser a pessoa que sabemos que queremos ser, o que a filosofia nos incentiva a ser. Fundamentalmente, registrar no diário é colocar suas ideias para revisão. A meditação é uma forma desse processo. Fazer caminhadas é outra forma de interagir com seus pensamentos, permitindo que você se sente com eles. O método socrático também desafia seus pensamentos, fazendo você perceber que seu sentido emocional pode nem sempre estar tão sólido quanto você acredita. Imagine alguém como Marcos engajado nessas práticas. Nas meditações, ele revela suas batalhas e aspirações internas. Tudo o que ele queria, ele lutou por isso, assim como todos nós. Há um momento em que Adriano, predecessor de Marco Aurélio, fica irritado e simplesmente pega uma caneta e a enfia no olho de um secretário, sem consequências. Você não pode ser impugnado, pode fazer o que quiser. Então, Marco está tentando não ser assim, sabendo que poderia ser Tibérios ou Nero, fazer o que quisesse. Eu acredito que a prática de escrever diários em meditações, as notas para si mesmo, é o processo pelo qual ele filtra pensamentos intrusivos ou impulsos destrutivos. Todos nós precisamos disso. Marco Aurélio encontrou sua parcela justa de idiotas, mas ele tinha uma abordagem única. Ao enfrentar um idiota, ele aconselhava a dizer a si mesmo: é possível um mundo sem falta de vergonha, sem idiotas? Ele responde: não. Então, essa pessoa está desempenhando esse papel.
Ver pessoas frustrantes e irritantes como desempenhando um papel designado a elas ajuda você a aceitá-las e tolerá-las. Você entende que eles estão na minoria e era inevitável que você encontrasse essas pessoas. Não é mais e não é menos do que isso. Marco escreve em Meditações: não seja ouvido reclamando, e eu adoro essa distinção. Não se trata apenas de evitar reclamações públicas, mas de se abster de autopiedade. Reclamar, na visão dele, não faz diferença. Tomar uma atitude não é uma reclamação. Reclamar é quando você pensa que expressar emoções, falar ou deixar seu descontentamento ser conhecido equivale a fazer algo sobre o seu problema. Em cada momento, você precisa se perguntar: isso é essencial? A maior parte do que fazemos e dizemos não é. É desnecessário, supérfluo, bobo, ridículo, superficial. Não é algo que precisamos fazer. Elimine o não essencial e você terá o benefício duplo de fazer coisas essenciais melhor. Faça menos para fazer mais. Faça menos, mas faça melhor. Os estoicos acreditavam que podemos tingir eventos com nossa própria cor, que podemos pegar o que acontece e transformá-lo em nosso próprio benefício. Se algo é infeliz ou afortunado é uma escolha, decidimos o que significa para nós. Marco, em Meditações, diz que nossas ações podem ser impedidas, mas não pode haver impedimento de nossas intenções ou disposições, porque podemos nos adaptar e ajustar. O impedimento à ação promove a ação. O que está no caminho torna-se o caminho. A situação pode ser terrível. Talvez não seja de sua escolha, o oposto exato do que você quer, e ainda assim é uma chance de praticar a virtude. Ninguém está dizendo que será financeiramente benéfico para a empresa. Ninguém olhará para trás e dirá que foram os anos dourados. Mas você tem a oportunidade de praticar a virtude, de ser o seu melhor eu em cada situação. Todos os fatores externos não estão sob seu controle, mas quem você é nessas situações, isso está em seu controle. Há uma história incrível sobre Marco. Já tarde na vida, é visto saindo de seu palácio em Roma, carregando essas tábuas. Um amigo pergunta: para onde você está indo? Ele responde: estou indo ver Sesto, o filósofo, para aprender o que ainda não sei. O amigo se maravilha. Ele diz: aqui está o homem mais poderoso do mundo, mesmo na velhice, pegando seus livros e indo para a escola. Eu acho que isso é efetivamente o que Marco é. Ele permanece um estudante. É o caderno dele, o livro de exercícios dele, o livro de trabalho dele. Ele está trabalhando consigo mesmo na velhice, e os frutos disso chegam até nós. É tão maravilhoso pensar em Marco mesmo na velhice. Talvez algumas das linhas aqui ele tenha aprendido com Sesto, o filósofo. Ele agradece Sesto, o filósofo, no livro 1, no capítulo Dívidas e Lições. Então, a ideia para Marco era que você sempre permanece um estudante. Famosamente, ele é traído pelo seu melhor amigo, que pensa que Marco está doente e prestes a morrer. Então, esse cara chamado Avídios Cássius diz: eu sou o imperador agora. Mas Marco não estava morto. Isso o coloca em uma posição horrível. Obviamente você não pode permitir isso, mas ele não quer lutar uma guerra por isso. Basicamente ele diz: este é o último capítulo em O Obstáculo é o Caminho. A ideia de que mesmo isso é uma oportunidade. Ele diz: quero mostrar à história como a luta civil pode ser lidada. Ele tenta dar a Cássius uma chance de pensar melhor. Eventualmente, ele precisa levar o exército romano para a batalha e lidar com isso. Então ele chora quando alguém mata Cássius, porque isso o priva da oportunidade de perdoá-lo. Ele ordena ao Senado dizendo: não execute uma única pessoa por isso. Não deixe meu nome ser manchado de sangue. Talvez seja impraticável, talvez muito filosófico, mas há uma beleza nisso. Ele fala sobre o perdão em Meditações, mas depois precisa aplicá-lo em sua vida.
Essa é uma impressão que tenho de um dos meus trechos favoritos de Marco. Eu tenho isso na parede, vendendo na loja Daily Stoic, mas ele diz: não perca mais tempo discutindo o que um homem bom deveria ser, seja um. Pode-se argumentar que as maiores contribuições de Marco para a filosofia não são o que ele escreveu neste livro. As maiores contribuições de Marco para a filosofia são como ele viveu. Mesmo que ele nunca tivesse escrito uma obra filosófica, ainda seria visto como uma espécie de rei filósofo, porque ele incorporava as ideias, vivia-as. Ele demonstrava que um rei, um imperador, uma pessoa de poder, influência ou riqueza podia ser boa e decente, poderia fazer a coisa certa, poderia ser tudo o que as pessoas esperavam dele. Isso, para mim, é a coisa mais importante que podemos tirar de Marco. E é inevitável que ficaremos aquém. Marco ficou. Todos ficam. Antonino Pio provavelmente também ficou. É por isso que, em Meditações, Marco Aurélio diz para se levantar quando você cair. Mas ele também diz para celebrar o fato de ser um ser humano. O que importa, ele diz, é que você volte ao ritmo. Seremos sacudidos por circunstâncias, seremos atrapalhados, escorregaremos em nossa dieta, em nossa resolução de ano novo, no progresso que estávamos fazendo. Tudo bem. O que importa é que você se levante. O que importa é que, mais vezes do que não, você continue nisso, que você sempre volte para casa.